cannot translate. Okay, now it's on. Good afternoon, ladies and gentlemen. Boa tarde, senhoras e If I may senhores. introduce our illustrious moderator for this Quero afternoon, apresentar nossa ilustre moderadora, Ellen. She's Patrícia CEO of, Ellen. Ela é a Global CEO Healthcare and Innovation da company, Global Optum. Healthcare Innovation, Previously, she uma was at empresa chamada McKinsey, where she was a Optimum. partner Também and worked trabalhou there na for 18 McKinsey, years. trabalhou lá She's por also a 18 founder anos. of the Também é Agora fundadora movement, do which movimento does integration Angora, with civil que faz a society integração and aí the com a government. sociedade civil e o governo. Without further ado, Patricia. Então, sem mais delongas, Patrícia, por favor. Obrigada, Diego. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês nessa discussão tão importante para o Brasil. A gente vai fazer a sessão em português, que foi a sugestão aqui, que como somos a maior parte de nós aqui brasileiros, mas tem tradução simultânea também para quem quiser acompanhar. So for those who don't speak Portuguese, there is a simultaneous translation for the session, but we will be Para os que não falam running the português, session in a sessão Portuguese, será em português, mas haverá because tradução most simultânea of para o inglês, porque a maior all the parte aqui dos speakers here are palestrantes Portuguese speakers. são falantes de Então, para a português. gente começar, o tema aqui é como é que a gente pode revigorar o clima de investimento no Brasil. Eu vou brevemente apresentar os nossos palestrantes aqui, que quase que dispensam apresentações, mas eu acho importante, né, a gente fazer essa etapa também. Então, temos aqui o prefeito João Dória, que está nos recebendo na cidade de São Paulo. Prefeito João Dória já foi ministro de Turismo, secretário de Turismo de São Paulo, presidente da Dória Associados e é nosso prefeito de São Paulo desde 2016. Temos também o embaixador Roberto Jaguaribe, graduado em Engenharia de Sistemas pela PUC do Rio de Janeiro. Também se juntou ao serviço diplomático em 1978, foi embaixador do Brasil para a China, embaixador do Brasil para o Reino Unido, também trabalhou na Embaixada Brasileira em Washington e como ministro de Foreign Affairs. Atualmente é presidente da Apex. Temos também, e agradeço a presença também, embaixador, na sequência temos Cândido Bracher, com mestrado em Administração de Empresas pela FGV, cofundador do BBA, e desde maio de 2017 assumiu a posição como CEO eleito do Itaú Unibanco. Também é membro do Conselho do Colégio Santa Cruz. Por último, gostaria de apresentar Armínio Fraga, PhD em Economia pela Universidade de Princeton. Armínio Fraga hoje é sócio fundador da Gava Investimentos, mas também atuou como presidente do Banco Central, entre outras atuações bastante relevantes e de impacto para o Brasil. Então, para começarmos a nossa sessão, eu vou dar uma breve introdução sobre o tema. Na sequência, a gente vai passar a palavra para cada um dos nossos palestrantes, com algumas perguntas específicas que eu vou trazer. Cada um de vocês vai ter 5 minutos. Tá? Eu peço para a gente seguir e respeitar o tempo, porque, na sequência, a gente vai ter uma oportunidade de ouvir algumas perguntas da nossa plateia também. Para a gente começar, então, sobre a questão de investimentos no Brasil. Primeiro, acho que um ponto bastante importante é a gente entender qual que é o contexto atual. Algumas pessoas podem nos dizer que estamos já num ambiente bastante mais positivo, dado que passamos por uma recessão e uma crise institucional bastante grave nos últimos anos no Brasil. Alguns exemplos que a gente pode ver, o nosso nível de investimento estrangeiro no Brasil está em torno dos 70 bilhões hoje. Nós representamos 40% do FDI que vem para a América Latina e sempre nas últimas décadas estivemos entre os 10 ou 15 países que recebem mais FDI no mundo. Por outro lado, nós também podemos dizer que temos alguns desafios. Tivemos 2 picos de investimento estrangeiro no Brasil, em 2011 e 2014. Tivemos uma recessão bastante grande, né, em alguns anos específicos, 2015 e 2016, começamos a ter um decréscimo desse investimento, e 2016, desculpa, a gente já começou a recuperar, e 2017 aí temos um cenário bastante positivo de fechamento do ano, e um cenário aparentemente ainda mais positivo em 2018. Então, o objetivo dessa sessão aqui é a gente ouvir e aprender aqui com os nossos palestrantes qual que é a visão deles sobre 3 temas em especial. O primeiro é qual que é esse cenário, qual que é a visão dos investidores estrangeiros. Estamos mesmo no cenário de recuperação? A segunda pergunta é, estando no cenário de recuperação ou no cenário ainda de desafios, o que podemos fazer para fortalecer o ambiente de investimento no Brasil? E a terceira é pensarmos um pouco
dado que o tema desse fórum é falarmos de uma nova narrativa para a América Latina, e o fórum sempre tem trazido também o contexto da revolução, da quarta revolução industrial, como é que nós, do Brasil, podemos ter um papel relevante na quarta revolução industrial, com investimentos em tecnologia, investimentos de maior valor agregado, complexidade e aumentando a complexidade econômica do país. Então, esse é o cenário que nós vamos trabalhar aqui hoje. Eu trago como provocação, sim, temos investimentos estrangeiros, aparentemente estamos no cenário de melhoria, mas nós temos certamente alguns desafios. O Fórum Econômico vai lançar um relatório sobre competitividade no Brasil, hoje, amanhã vai ter uma discussão sobre isso, e no último índice de competitividade do Fórum, que incluiu 137 países, o Brasil teve a posição ocupou o 80º lugar nesse ranking, com alguns desafios bastante claros. Um dos desafios é com relação ao ambiente macroeconômico, infraestrutura, força e papel das instituições e inovação no ambiente brasileiro. Um outro indicador que conhecemos muito bem é o Doing Business. Então, como está o nosso ambiente de negócios hoje e o que podemos fazer para melhorá-lo. Com isso, eu passo a palavra para o prefeito João Dória para abrir aqui essa discussão com a gente e já trazendo um pouco do contexto da cidade de São Paulo. Prefeito, você tem dito muito que São Paulo, um dos seus objetivos é que São Paulo seja uma cidade global. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de você, seus exemplos do que tem acontecido, o que tem atraído investidores para São Paulo e quais são os desafios que nós devemos interessar. Obrigado, Patrícia. Armínio, Cândido, Jaguaribe, um prazer estar aqui com vocês. Desculpe a voz, estou perdendo, mas acho que até o fim do dia ou recupero ou perco de vez. Falando sobre Doing Business, Patrícia, um ponto muito importante, fundamental. São Paulo é a cidade eixo da referência do índice Doing Business. Quando nós assumimos a administração em janeiro do ano passado, nós temos menos de 15 meses, eu fiquei assustado com a colocação do Brasil, 155º, pior do que a 80ª posição, é ser o 155º país do mundo no índice Doing Business, ou seja, uma vergonha. Nós estamos estávamos entre os piores países do mundo. A razão fundamental, o índice de São Paulo, a medição em São Paulo indicava uma realidade triste, onde para se abrir uma empresa, Armínio, em São Paulo, até maio do ano passado, você precisava de 126 dias. Incríveis 4 meses para abrir uma empresa. Para não dizer assustador, é ridículo um índice desse tipo. Nós montamos uma equipe de trabalho efetiva com o governo federal, a Receita Federal, com o SERPRO, o SEBRAE, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o Instituto Endeavor e a cooperação de outras instituições. Em menos de 4 meses, conseguimos estabelecer uma plataforma e, a partir do dia 1º de junho do ano passado, lembrando que nós assumimos em 1º de janeiro, em 1º de junho do ano passado, nós reduzimos para 5 dias. Saímos de 126 dias para 5 dias. E a partir agora de 1º de julho deste ano, vamos para 2 dias. E a partir de janeiro do ano que vem, para 1 dia, o mesmo tempo em que se abre uma empresa na China. Então, o índice Doing Business vai melhorar. Obviamente que não é apenas este o ponto de medida, mas este é um ponto que dificultava muito uma posição melhor para o Brasil. E, além disso, independentemente de índices, é inacreditável que uma cidade de negócios, uma cidade que tem a sua vocação para fazer negócios, tivesse burocracia e lentidão a ponto de exigir que um empreendedor precisasse de 4 meses para poder trabalhar, iniciar o seu negócio. Outro aspecto importante da nossa gestão, Patrícia, é desestatização. Nós assumimos esse compromisso na campanha e colocamos em prática. E, olha, acreditem, os que não são do Brasil, os que são daqui, é um enfrentamento que não tem tamanho. Reforma de Previdência e desestatização é você enfrentar o inferno das esquerdas. Mas aqui nós tomamos a decisão de fazer. Eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de esquerdista, muito menos de vigarista. Então, nós tomamos a decisão, embaixador, e fizemos o programa de desestatização, mais de 60 áreas voltadas à desestatização, envolvendo 3 campos de atuação, Armínio. Privatização, PPPs e concessões. Dentro desse pacote já aprovamos exatos 72% na Câmara Municipal de São Paulo, faltam apenas 28%, e esses 28% são
áreas novas que nós agregamos, eram 55, nós chegamos a 60, e estamos, entre outras, apenas para que vocês tenham uma noção da importância e da grandeza disso, vamos vender o complexo do AMB, pavilhão de convenções, pavilhão de exposições, o sambódromo, o autódromo de Interlagos, mais de 1.200 imóveis vão compor uma bolsa de imóveis e irão a leilão, assim como esses dois outros bens, o autódromo e o AMB, em leilão na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. O AMB continuará sendo um centro de exposições, convenções e congressos. Ele não muda a sua finalidade, mas ele, com investimentos, se tornará competitivo e terá também investimentos imobiliários. Nós aumentamos e aprovamos na Câmara o aumento do potencial construtivo para justificar um investimento que não será inferior a 400 milhões de reais para colocar esta área em condições competitivas. E os que convivem aqui na cidade sabem que onde você coloca congressos, convenções, feiras e entretenimento, você traz riqueza, gera empregos, gera oportunidades, ativa a economia. Não é por outra razão que existem vários outros centros privados produzindo, inclusive, resultados. O Autódromo de Interlagos, igualmente. Ele não vai ser anulado, ele vai ser melhorado, preservado, e o nosso contrato com a Fórmula 1 vai prosseguir, mas com um autódromo que não vai custar 90 milhões de reais aos bolsos dos contribuintes da cidade de São Paulo. Ele terá custo zero e nós pretendemos ter uma receita com o autódromo entre 3 a 4 bilhões de reais e transferindo a responsabilidade para uma empresa ou para um consórcio de empresas que fará os investimentos necessários, potencial construtivo também muito claro, a preservação da pista e a continuidade dos grandes prêmios, seja de Fórmula 1, Fórmula Truck, Fórmula Indy e outras categorias de competição. E assim, em todas as demais áreas, até cemitérios aqui serão colocados em mãos privadas, o serviço funerário, concessão de serviços de bilhetagem de ônibus, sacolões, mercados, onde já se viu Estado ter que administrar sacolão em mercado, só na cabeça de retrógrados e de pessoas que não sabem o que é administração moderna e eficiente. Absurdos, aliás, de absurdos eu vejo cotidianamente na Prefeitura de São Paulo. E nesse programa, Patrícia, regras claras, muito claras, debate, temos que debater, às vezes você pode ficar incomodado porque é muito debate, audiências públicas, mas essa é a regra e nós temos que nos ater a elas. E essas audiências estão acontecendo, a aprovação, repito, 72% já foi na Câmara Municipal, agora as audiências, praticamente metade delas já estão finalizadas, e aí vamos para o processo, ou de leilão, ou de oferta, dependendo do tipo de modelagem. Isso pode representar para a cidade um ingresso imediato, imediato que eu digo, ao longo de 3 anos, de 7 bilhões de reais e uma economia de 4 bilhões de reais. São 11 bilhões de reais. Lembrando que o orçamento da cidade de São Paulo, que é o maior orçamento de uma cidade, é o terceiro maior do país, é de 55 bilhões de reais para este ano de 2018. Ou seja, mais de 20% do orçamento entre a economia do que não vamos gastar e a vantagem, o benefício do que vamos receber. Regras claras para os investidores, potenciais bem definidos. É preciso reconhecer que você só atrai investidor quando oferece a ele condições jurídicas adequadas, amparo para que ele não tenha nenhum risco de ordem jurídica e que ele tenha ativos interessantes para que o seu investimento seja retornável. E apoio ao empreendedorismo. Eu não quero aqui monopolizar a palavra, depois no debate a gente vai ter mais oportunidade de falar, mas nós estamos francamente a favor da atividade empreendedora, criamos não apenas o Empreenda Fácil, estimulamos bancos privados como o Itaú, como o Santander, como o Bradesco, assim como os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a oferecerem microcrédito para empreendedores, equivalente a $10 mil em moeda brasileira, e criamos também regras e facilidades e incentivos, tomando como base também estudos preparados pelo SEBRAE e pelo Instituto Endeavor, para criar um ambiente empreendedor na cidade de São Paulo. E estamos priorizando, sobretudo, áreas periféricas da nossa cidade, Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte. Patrícia. Muito obrigada, prefeito. Passando a palavra agora para o embaixador Roberto Jaguaribe, queria fazer um pedido para você trazer um pouco do contexto de Brasil, de investimento estrangeiro. Eu falei do número geral em torno de 70 bilhões, nós tivemos 2 picos em 2011 e 2014, que nós alcançamos em torno de 100 bilhões, mas eu sei que, de dólares, e eu sei que esses números são sempre desafiadores até de entender.
se você pudesse nos ajudar a esclarecer um pouco melhor os números e também nos trazer o que o investidor encontra de positivo no Brasil e quais são os grandes desafios para continuarmos essa trajetória positiva. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço a você, Patrícia, eu cumprimento o prefeito, o Cândido e o Armínio. E eu acho que esse ponto é muito importante, embora, na verdade, todos os lugares do mundo haja uma certa imprecisão com relação à questão dos investimentos, sobretudo a sua origem. Por exemplo, formalmente, as Ilhas Caimãs são dos maiores investidores que tem no Brasil. Evidentemente, nós sabemos que elas não têm condições nem de PIB de sustentar esse tipo de investimento. Mas a verdade é que esse número é mais ou menos aproximativamente correto. Nós temos tido o Brasil sempre, desde o século XIX, é um país aberto, receptivo e que tem tido a felicidade de ter tido um fluxo muito significativo de investimento estrangeiro. Os últimos 10 anos, o volume chega a quase 800 bilhões de dólares. Nós concluímos recentemente um estudo junto com a parte financeira e de estatística da União Europeia sobre investimentos cruzados Brasil-União Europeia. E os números são, algumas vezes, muito evidentes, outras vezes bastante reveladores. Por exemplo, é relativamente evidente que o Brasil é destino de praticamente 50% dos investimentos da União Europeia na América Latina. Mas é surpreendente que o acúmulo de investimentos europeus no Brasil ainda seja superior ao que tem na China, segundo apenas para os Estados Unidos da América, em termos de investimentos fora da região europeia. E o inverso é ainda mais surpreendente. O Brasil é origem de quase 70% dos investimentos latino-americanos na Europa e é o quarto país não europeu de investimentos atrás dos Estados Unidos, Japão e Canadá, portanto, também na frente da China. De modo que são números complexos. O seu número geral é o número do Banco Central, 70 bilhões de dólares no ano passado, superior ao ano anterior, superior a 2015, mas inferior, como você mencionou, a 2014. Mesmo nesse período de crise aguçada, volatilidade econômica e política, que influenciou tanto o país e tanta dificuldade nos trouxe, o Brasil continuou recebendo investimentos estrangeiros significativamente. Em 2015, fomos o sétimo destino de investimento, em 2006, fomos o sexto destino de investimento. De modo que a atratividade do país, independente de certas circunstâncias conjunturais, é um dado permanente. É preciso ter presente que o investidor não é uma coisa casuística. Ele não faz um investimento sem um estudo aprofundado, relevante para promover aquele investimento. Então, o investidor não é um leigo na matéria, ele tem bases informativas relevantes. E o que atrai no Brasil, indo para a sua segunda pergunta? Em primeiro lugar, a sua dimensão, né? O Brasil é grande em tudo. É grande geograficamente, é grande demograficamente, é grande economicamente, é grande em recursos naturais. O Brasil se situa num elenco de apenas 5 países que estão entre os 10 maiores em geografia, demografia e PIB. E, portanto, isso já o caracteriza como um elemento diferenciador muito significativo. Depois, um histórico de investimentos que vem do século XIX e que promove, apesar de certas agruras, que são muito frequentes, aliás, uma certa estabilidade na capacidade legal e confiança no sistema jurídico. Então, esses são elementos estruturais de retorno reconhecido antigo de empresas que já fazem investimentos aqui. É claro que agora nós tivemos, a meu juízo, um processo que eu chamo de racionalização das políticas públicas nos últimos 20, 22 meses, conduzido por esse governo, sobretudo na área econômica, que melhorou o cenário de uma forma significativa e que abre possibilidades ainda mais consequentes de investimento. Mas eu queria colocar uma questão em particular. Temos tido tanto investimento, qual o benefício que ele tem trazido ao Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muitos benefícios, mas se nós tivermos uma estratégia mais centrada em que fazer com esse investimento, ele vai ter um impacto muito mais produtivo. E, nesse momento, a ênfase particular do governo é numa deficiência gigantesca na área de infraestrutura, que, como você sabe, o Brasil vem, nos últimos 20, 25 anos, investindo 1,5% ou 2% por ano do PIB, a menos do que deveria na sua infraestrutura. Isso gerou um déficit colossal que é limitador do crescimento econômico do Brasil. Um dos bottlenecks, dos gargalos que nós temos mais evidentes é esse. Isso é, então, uma estratégia positiva. Agora, para frente, olhando um pouco das agruras, existem tantas, né? Mas elas não têm sido impedimento. Mas eu vou me assentar no restante do custo do Brasil. O custo do Brasil é importante, tem várias dimensões. A dimensão do juro já está sendo atacada, a dimensão do custo trabalhista já está sendo atacada, a dimensão da burocracia, em especial em São Paulo, com o que o prefeito tem feito, está sendo atacado. Ainda existem desafios, mas está precisando resolver. É claro que existe uma necessidade, uma racionalização tributária, que é um elemento complexo, no Brasil em particular, que vem, a meu juízo, junto com uma racionalização
tarifária, que também é complexa para o desenvolvimento do país, e ainda precisamos de uma reforma política e de uma série de outros elementos. Mas a base, eu acho que já está dada e os números mostram isso. Em particular, o governo também tem feito uma coisa que é fundamental: previsibilidade e transparência para investidores, sobretudo nos processos de concessões, aliada a uma crescente independência das agências reguladoras, tornando elas menos imunes a variações conjunturais do momento. Então, todos esses elementos são muito alentadores, mas eu ainda acredito na necessidade de um esforço muito mais amplo de coordenação intragoverno, junto com o setor privado, para direcionamento mais positivo dos investimentos no país. Muito obrigada, embaixador. Passando a palavra agora para Cândido Bracher. Cândido, se você pudesse nos responder aqui, de fato, abalamos a confiança do investidor estrangeiro? Como você vê esse contexto e se estamos retomando essa atratividade no contexto internacional? Primeira pergunta. E a segunda, qual é a forma da gente lidar com os riscos institucionais e políticos do contexto brasileiro? Perfeito. Olha, nós estávamos comentando antes aqui que haveria grande concordância entre os panelistas aqui. Agora, eu não imaginei que fosse tanta, Roberto. Você falou metade das coisas que eu ia falar, então eu vou ter que... mas a primeira coisa, enfim, com relação à confiança do investidor, é essa constatação de que, apesar da crise que nós vivemos, apesar dos desmandos do país, o país não perdeu a confiança do investidor estrangeiro. Quer dizer, como falou o Roberto, nós temos sido consistentemente entre os 10 maiores destinos de investimento estrangeiro do mundo, à frente de países como a França, como a Alemanha, consistentemente à frente de todos os mercados emergentes, com exceção da China. E um pouco disso, ou muito disso, é em função de características estruturais nossas. Como você falou, enfim, a nossa extensão, a fertilidade da nossa terra, a qualidade do nosso agronegócio, a diversidade da nossa indústria, o fato de termos alguns bolsões de mão de obra muito qualificado e a segurança das instituições. O Brasil tem instituições ineficientes quando se fala de gestão do Estado, gestão da coisa pública, como o prefeito Dória apontou aqui, mas são gestões sólidas. Passaram por um teste de estresse imenso agora, com o impeachment de um presidente, com a operação Lava Jato, e tem resistido muito bem do ponto de vista de independência, de força. Imaginem vocês, assim, rapidamente, só, em que país dos BRICS vocês preferiam ter uma propriedade? Certo? Em que país dos BRICS vocês sentem a propriedade mais garantida? Os investidores estrangeiros pensam nisso, e acho que por essa razão, enfim, o Brasil mantém sempre essa posição tão elevada entre os investidores. Agora, eu acho que mantém essa posição também porque existe uma expectativa dos investidores de que nós seremos capazes de lidar com os nossos problemas estruturais. E expectativas frustradas se cansam. Então, eu acho que nós temos a perder aqui. A gente sempre pensa meio otimistamente como o investimento pode aumentar. A gente pode perder esse nível de investimento que a gente tem se não cuidarmos de alguns elementos fundamentais para garantir investimento estrangeiro. Um deles é a estabilidade macroeconômica. É fenomenal, quer dizer, que durante os 2 anos de maior recessão, em 15 e 16, que nós temos na história recente, uma história também nem só recente, tenhamos tido quase 150 bilhões de dólares de investimento, mas é porque esperava-se que a gente fosse recuperar. E fizemos um bom caminho da recuperação. Acho que, enfim, desde 2016, enfim, nós aprovamos reformas importantes, como, enfim, a reforma trabalhista, como o teto fiscal, a criação da TLP, o funcionamento do Banco Central de uma maneira muito mais clara, mais objetiva, mais transparente. Mas ainda é cedo para dizer que nós conquistamos a estabilidade macroeconômica. Quer dizer, nós continuamos com uma fragilidade muito grande no fiscal, uma dívida pública que está crescendo um pouco descontrolada, e
esse problema, enfim, lidar com esse problema através, principalmente, da reforma da Previdência, é uma condição imprescindível para termos essa estabilidade macroeconômica que é fundamental para o investimento estrangeiro. Como alguém falou que o investidor estrangeiro, ele olha para isso, ele não faz os investimentos impulsivamente. Ele está preocupado em ter um horizonte para que ele possa investir. E hoje acho que nós temos condições de oferecer esse horizonte se lidarmos adequadamente com a questão fiscal. Agora, isso não basta. Quer dizer, eu tenho a impressão que, se fizermos isso, teremos dado as condições para que o país possa crescer mediocremente. Possa crescer talvez constante, mas mediocremente. Para o investimento estrangeiro e para o investimento nacional também, para qualquer investimento, a previsibilidade é fundamental. Estabilidade de regras, estabilidade de políticas, enfim, isso nós precisamos ser capazes de oferecer. E uma série de micro-reformas. O prefeito mencionou aqui várias micro-reformas sendo feitas na cidade de São Paulo. Precisamos disso em nível federal. A reforma tributária é uma que está gritando para ser feita. Enfim, a complexidade dos nossos impostos é elevadíssima, é um terrível entrave ao desenvolvimento. A formação de mão de obra, e aqui entra a educação, eu gosto de mencionar a reforma do ensino médio, que nós fizemos agora, mas que é uma reforma que ainda não colou. Quer dizer, o currículo ainda precisa mudar efetivamente. Acho que isso vai contribuir muito para melhorar a qualidade de mão de obra no Brasil. Reforma política, como foi mencionado, enfim, que não é exatamente microeconômica. Enfim, reforma da lei da recuperação judicial. Enfim, uma série de reformas que sejam capazes de dar previsibilidade para o investimento. Eu acho que aí nós poderemos não só manter essa posição privilegiada de investimento estrangeiro que nós temos, mas fazê-la crescer. Acho que enfim, não há saída fora dessa receita, que não é uma receita muito original. Enfim, sermos consequentes fiscalmente e trabalharmos nas micro-reformas para ganhar maior produtividade. Muito obrigada, Cândido. Passar a palavra agora para o Armínio. Armínio, além desse contexto geral, com a tua experiência como investidor e também como presidente do Banco Central, se você pudesse destacar um pouco essa visão sobre as finanças públicas e qual que é o desafio que elas podem trazer para a atração de investimentos, sobre o contexto eleitoral e, por último, a qualidade do investimento. Nós podemos ver que a matriz de exportações e mesmo o investimento que está sendo feito no Brasil, em geral, ainda tem uma concentração em produtos e serviços de baixo valor agregado. Como é que podemos mudar essa visão e essa forma de investir para que isso agregue também em complexidade e em valor para a economia e para que a gente se conecte nas cadeias de valor globais de maior valor? Tá, obrigado. Muita coisa e, ao mesmo tempo, sobrou pouco depois deles. Hoje estava saindo de casa de manhã, comentei com a minha mulher, me deram 5 minutos para expor as minhas ideias. Ela falou, fala bem devagar. É velha, mas é boa. Então, assim, eu sou uma pessoa tipo copo cheio, e eu andei, confesso, um período aqui com muito pessimista. O Brasil, com todo esse potencial e de fato, recebe um volume enorme de investimento, apesar de turbulências enormes, né, que tem aí feito parte da nossa vida. Nós, nos últimos quase 40 anos, crescemos mais ou menos no mesmo ritmo que os Estados Unidos, que é uma economia madura. Quer dizer, nós deveríamos estar investindo mais, investindo melhor, convergindo. E alguma coisa está errada na nossa maneira de nos organizarmos. E acho que nós temos que confrontar essa realidade. E, portanto, o desafio que se coloca, já foi bem posto aqui, é um desafio maior de governança e de ideias também. Não é só a questão política, moral, mas é uma questão de ideias. De fato, o Brasil é o mais ocidental dos BRICS, dos emergentes grandes. O custo capital é alto aqui. Isso faz com que o investimento venha. Tem vindo muito investimento em mercado secundário,
O que também não é problema, isso eleva o preço dos ativos e estimula mais investimento indiretamente. Mas o fato é que tem tido muito. E o espelho disso é que, apesar de todo esse investimento estrangeiro, o investimento agregado no Brasil continua muito baixo. Ele mal repõe a depreciação, inclusive no campo da infraestrutura, mencionado aqui por meus colegas. Eu suspeito que nem a depreciação nós estejamos cobrindo para o Brasil como um todo, né? Então, acho que esse é o desafio. Eu vejo os estrangeiros mais otimistas do que nós, porque está entrando esse dinheiro todo de fora, mas o investimento geral aqui está pequeno, é quase que aritmético, que os ânimos aqui dentro não estão tão assim, exaltados. E tudo aponta na direção das eleições. Infelizmente, essa altura do jogo, os grandes projetos tendem a ficar paralisados. O investimento está até subindo um pouquinho, mas de uma base muito baixa, né? E a chance que nós vamos ter vai ser em outubro, a chance de eleger um bom presidente e de preferência após um debate que encare os nossos desafios. E os desafios são muito grandes, assim, caminhando para concluir. Mas é verdade que nós hoje não temos que lidar com os nossos tradicionais problemas da inflação e do balanço de pagamentos. Isso, em boa parte, se deve ao bom trabalho recente na área macro, mas também teve um peso grande em ambas as frentes essa verdadeira depressão que nós vivemos. Acho que o Banco Central aproveitou esse limão, fez uma limonada, trabalhando incrivelmente bem. No lado fiscal, algumas reformas importantes foram feitas do lado micro. Do lado macro, a maior dela não aconteceu, que é a da Previdência. Aprovou-se um teto para os gastos, que é inviável sem uma reforma da Previdência. Então, de certa maneira, fica essa contradição para quem chegar aqui em 2019. Eu acredito que, em última instância, além das reformas macro e micro, com as quais eu concordo totalmente, eu acrescentaria uma reforma do Estado, porque se há um problema de produtividade no Brasil, esse problema está no Estado. E eu não sou um ideólogo de Estado mínimo, não, tá? Deixando isso bem claro. Mas é preciso que nós tenhamos um Estado que funcione, que entregue. Ele arrecada 1/3 do PIB e entrega relativamente pouco. Então, acho que esse vai passar por reformas internas ao Estado. Eu sei que aqui em São Paulo o prefeito vem promovendo essa revolução. Em algumas outras áreas do Brasil se vê sinais também, mas, no geral, isso ainda representa um enorme desafio, mas e também uma enorme oportunidade. Então, assim, hoje, para resumir, e para variar, os nossos problemas são internos, de fato. Os investidores externos têm nos dado o benefício da dúvida, mas nós mesmos não. E acho que é isso que nós temos que acertar. Obrigado. Muito obrigada, Armínio. Cobrimos uma variedade de temas aqui sobre o nosso cenário de investimentos com foco no investimento estrangeiro no Brasil. Tem um clima geral de otimismo, né, de estamos aqui recebendo investimentos, somos um dos 10 países ali que mais recebe investimento estrangeiro, em geral uma percepção de que tem uma visão mais positiva fora do que dentro, mais desafios claros pela frente e reformas necessárias, tanto reformas macro quanto micro. Eu queria aproveitar a oportunidade para ver um pouco do clima da audiência aqui, então a gente pegar algumas das perguntas de vocês, testar um pouco a nossa temperatura. Vou pedir aqui para passar o microfone, se quem tiver perguntas, comentários, para levantar a mão. Só vou pedir para que vocês sejam breves e, se for uma pergunta específica para algum dos palestrantes, para dizer para quem é. E se apresentem, por favor, com o seu nome e sua função. Tá bom? Então, perguntas, comentários. Estamos sem perguntas, gente? Eu tenho várias aqui, se vocês não tiverem. Olha, a primeira pergunta. Meu nome é Silvia Coutinho, eu sou presidente do Banco BS no Brasil. Falando em infraestrutura, que sem dúvida é um motor, é o motor para a nossa economia realmente avançar daqui para frente. E eu tenho estado bastante envolvida até através do UEF, né, como chair do Infrastructure Working Group com o governo brasileiro.
Eu acho que e a gente ouviu muitos investidores estrangeiros, especialmente os novos entrantes, que não estavam tradicionalmente com a mudança. Houveram grandes mudanças, uma melhoria incrível no que foi feito até então, né? A gente agora tem as regras do jogo fazem sentido, né? Mas a gente está competindo com outros mercados. E uma coisa que a gente ouve muito é uma visão estratégica de longo prazo. Como foi dito aqui por vários de vocês, o investidor estrangeiro precisa ter um horizonte de longo prazo, especialmente quem investe em infraestrutura. Então, gostaria de ouvir dos que gostariam de comentar a respeito como aglutinar o Brasil em torno de uma visão e entendendo quais são as nossas vantagens competitivas como país. Claro, o agronegócio, não tenha dúvida, é uma das nossas grandes vantagens competitivas, serviços, somos um país grande, a indústria challenged, né, alguns polos aí de excelência, mas quais são nossas verdadeiras, e como é que a infraestrutura vem por trás, porque a infraestrutura é consequência de uma visão estratégica, de uma visão de vantagens competitivas para o país. Embaixador, você poderia Posso começar? Eu acho que todos têm a dizer algo a respeito. Eu vou até, desculpa, eu vou pegar a tua resposta, a gente pega mais perguntas e vai passando para os outros também, tá bom? Para a gente poder ouvir todo mundo e pegar um pouco mais de perguntas também. Por favor, embaixador. Por favor, não pode... Ah, bom, muito bem. Não, eu coincido, eu acho que as mudanças que foram feitas, sobretudo com a criação da PPI, para a racionalização, eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela está representando um novo fluxo de assentamento de políticas públicas adequadas para o país. O primeiro foi o processo democrático, o segundo é o processo de estabilidade macroeconômica, o terceiro é o processo de inclusão social, sem o qual não se pode chegar a nenhum lugar, mas que não pode passar de um limite fiscal evidente. E o quarto, a meu juízo, é esse processo de racionalização, que eu tenho a esperança, mais do que isso, a expectativa, de que se transforme em uma coisa assentada, não apenas de governo, mas aceita geralmente. Essa medida de prolongação, a ampliação de previsibilidade, de visibilidade e transparência, de dar mais tempo para os processos de concessão, de ouvir diretamente todos os potenciais interessados e, com razoabilidade, aceitar argumentos que eles tenham dado. Todo esse processo foi feito num tempo muito razoável e os resultados estão sendo evidentes. Primeiro, na área de portos e de aeroportos, que tem sido um sucesso. Ainda não chegamos à área fundamental, que é de transportes e de ferrovias, em particular, que é uma deficiência alarmante do país. E aí, honestamente, eu acho que existem deficiências nos próprios projetos, que a gente precisa ter mais consistência nos projetos para apresentar, mas também na área de energia elétrica nós temos tendo um sucesso extraordinário. Inclusive, pela primeira vez, um processo de concessão com concessão pública em que o preço da energia solar está sendo razoável para o mercado. Nós não estamos subsidiando a energia renovável, ela está entrando a preços razoáveis. A explosão da energia eólica tem sido extraordinária. E existe um potencial muito grande. E aí vários novos atores estão entrando no Brasil. Eu tenho ido pelo mundo afora com a Apex e com outros ministérios e outras entidades públicas fazendo apresentações, e eu não posso negar que a receptividade é sempre muito boa. E os resultados estão vindo aí. Eu estou absolutamente convencido que o elemento da infraestrutura é um destampamento de crescimento, e aí eu coincido com o Total, aqui, tanto com o Armínio como com o Cândido, o Brasil não pode se contentar a ficar crescendo a 3% ao ano. Isso significa, nas palavras do Martin Wolf, com uma conversa, quando ele veio um ministro da Fazenda para conversar lá com o Financial Times, então vocês abdicaram da ideia de chegar ao patamar dos Estados Unidos e da Europa. Porque se a gente for crescer 3%, é isso que nós estamos fazendo, abdicando dessa ideia de chegar ao país a um nível superior de crescimento e de participação. Eu acho que a infraestrutura por si é um deslimitador, para criar um neologismo, significativo, já gera PIB na própria construção, mas, sobretudo, o impacto que ela tem com as externalidades. E é evidente que o setor, curiosamente, mais afetado é o mais competitivo ainda do Brasil, que é o agronegócio, mas que é o mais afetado pelas deficiências da infraestrutura. Então, isso abre um potencial importante aqui, porque eu não falei nada disso. É preciso ter presente o seguinte: o Brasil, hoje, é uma grande potência agroambiental. E com a sustentabilidade extraordinária da sua produção, apesar das distorções que são vistas a partir de distorções que nascem aqui. Eu digo sempre que falar mal do Brasil é facílimo lá fora, basta reproduzir o que se fala aqui, entendeu? E, inclusive, nessa questão ambiental, que a distorção é muito elevada. Nós, para um crescimento de demanda global de 20%, o Brasil tem que crescer sua produção em 40% e tem condições absolutamente cabais de fazer isso. Então, e isso é uma área que é um pouco desprezada, mas ela foi, no patamar que foi,
em função de investimento em ciência e tecnologia, né? E ela tem uma capacidade de ampliação muito significativa. De modo que eu estou convencido de que as medidas que estão sendo tomadas sempre podem melhorar, o processo é contínuo, mas já estão tendo impacto. Ainda precisamos de mais capacitação técnica na formulação de projetos e certamente precisamos de um quadro regulador mais adequado, já está acontecendo, e de celeridade nos processos de concessão de licenças, particularmente na questão ambiental. Muito obrigada, embaixador. Outras perguntas? Vinícius. Obrigado. Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo, pergunta para Cândido Bracha, talvez com tapa do Armínio Fraga. Como a gente sabe, o investimento em infraestrutura vai ser limitado ao que é agora no serviço público, no setor público, pela crise fiscal, se não for decrescente daqui nos próximos anos. O BNDES vai ser limitado pelos motivos que a gente sabe, e a gente vai ter o mercado de capitais para financiar a empresa, infraestrutura em lugar que não tem, em região ou mercado precário, que não rende muito. Vai ter que, onde o mercado não iria. Tem dinheiro para isso? O mercado de capitais vai dar conta disso? A gente tem condições já agora de... O nosso mercado de capitais era uma coisa que ficou na retranca durante muito tempo, por vários motivos, institucionais e outros. E agora, de uma hora para outra, que a gente vai precisar recuperar investimentos, especialmente em infraestrutura, vai dar tempo, vai ter volume, ele vai criar volume, vai ter volume para a gente investir em infra, financiar a empresa, e infra em região precária, em mercado precário, onde ela não dá retorno? Obrigado, Vinícius, pela pergunta. Muito fácil. Eu acho que o mercado de capitais vai dar conta de muita coisa. Se nós acompanhamos, quer dizer, o que aconteceu nesse ano de 2017, quer dizer, o desenvolvimento que teve o nosso mercado de capitais foi extraordinário. Quer dizer, crescemos em todas as medidas do mercado de capitais. Crescemos em emissão de títulos de renda fixa no Brasil e no exterior, crescemos muito em emissão de ações, em IPOs, crescemos em operações de fusão e aquisição. Enfim, então, aquele medo grande que havia de que o BNDES, diminuindo a sua presença, o investimento cessaria, isso não se revelou. Inclusive, eu posso dizer, quer dizer, eu vejo nas projeções de crescimento de carteira de crédito do banco esse ano, a área que cresce menos é o crédito para grandes empresas, porque essas têm acesso ao mercado de capitais. Então, o mercado de capitais está, de uma certa maneira, substituindo muito, não só o BNDES, como o próprio sistema bancário privado. Então, naturalmente, também existe um outro fator, que os investimentos, que o endividamento, o financiamento para as grandes empresas está muito ligado a projetos de investimento de prazo mais longo e, enfim, esse quer ter uma visão de estabilidade por um prazo um pouco mais longo, e as eleições aqui no meio, enfim, são uma barreira nesse sentido. Enfim, acho que isso esperarão ter um cenário mais claro para poder resolver. Agora, você faz a pergunta e o investimento não rentável, ou o investimento que não está no prazo, olha, não é imediatamente rentável, porque o mercado de capitais tem tido prazos muito longos. Quer dizer, quando você faz, enfim, você tem emissão de ações de empresas que não distribuem dividendos. Quer dizer, então, se você tiver uma expectativa razoável de rentabilidade num período que você possa enxergar, eu acho que tem financiamento e tem, inclusive, capital de risco para ser colocado nisso. Mas há aqueles projetos que precisam de um apoio diferente. Então, nesses projetos, PPPs e coisas assim, eu tenho visto em outros países, enfim, o Estado bancando uma parte da conta quando existe um interesse maior do Estado. Tal. Eu acho que essa é uma proposta para o BNDES. Quer dizer, atuar nesses segmentos com a expertise que tem, dentro, enfim, de regras absolutamente transparentes, com livre acesso a isso, com competição clara, mas, enfim, de equilibrar, de equalizar a rentabilidade naqueles investimentos que sejam de claro interesse social do país e que, no entanto, por si sós não sejam capazes de oferecer retornos compatíveis com os demais retornos do mercado, que são aqueles que são esperados pela iniciativa privada.
Arminio, gostaria de complementar? Eu gostaria, mas não tenho muito a acrescentar, não. Pode falar devagar, pode falar. Eu acho que é fato que o governo, as finanças públicas no Brasil, em geral, vivem um momento de profunda crise. Então, isso dali não vai sair muita coisa. Mas é pior, porque como o governo continua com um déficit grande, ele está ele próprio emitindo papéis no mercado, competindo com os papéis, com os que seriam, em tese, financiadores de projetos de longo prazo. Eu concordo que o BNDES continua a ter escala para fazer o que ele nunca deveria ter deixado de fazer, e focar nas coisas que têm retorno social mais alto. Eu acho que se as coisas de fato melhorarem a partir das eleições, eu acho que vai vir muito dinheiro estrangeiro, mais do que já tem aqui, e acho que isso vai ser até um problema do ponto de vista cambial. Mas acho que é o que vai acontecer. Vai vazar por aí, provavelmente vai apertar outros setores. Vai ser uma versão nova da chamada doença holandesa, que vem através da infraestrutura. Eu também acho que a infraestrutura deveria ser uma locomotiva do crescimento e não um obstáculo ao crescimento. Mas o mercado vai se desenvolver, porque as oportunidades são boas, desde que nós não elejamos alguém que gere insegurança e incerteza. Acho que é por aí. Temos tempo para mais uma pergunta. Paulo Sotero, do Wilson Center, em Washington. Arminio, você mencionou a necessidade de, enfim, essas questões, sobretudo as que têm a ver com os déficits estrutural fiscal do setor público, de serem debatidas durante a campanha eleitoral. A gente sabe, enfim, dos temores dos políticos de colocarem essas questões. Há algum jeito de resolver isso, de forçar esse debate? Que se é para fazer isso, tem que ser feito. A reforma da Previdência, por exemplo, é tão impopular quanto ela é indispensável. Enfim, como é que se faz isso? Forçar esse debate para que o candidato que saia vitorioso saia com um mandato para fazer isso ou não? Eu acho que sim, através do debate público. Acho que aí o Brasil tem a sorte de ter liberdade de expressão, uma imprensa ativa, que investiga, que cobra. Eu conto com isso. Acho que é o que existe, porque o natural seria o oposto. É fácil ceder à tentação populista, principalmente dado que, muito provavelmente, o PT, que liderou essa destruição de valor, não vai estar no segundo turno. Tudo sugere isso. Não é certo, mas é provável. Se fosse o PT, seria relativamente mais fácil, porque dizer, olha, está aqui. Vocês quebraram o Brasil, saquearam o Brasil, e nós vamos inverter esse processo para fazer o país crescer. Agora está todo mundo meio perdido. E então, eu acho que nós temos que contar com pessoas como você, como nós todos aqui, que tentamos dar a nossa contribuição. Mas não vai ser fácil, não. Mas eu não perdi as esperanças. Mas eu tenho muito medo, porque se descambar para uma versão ainda que mais leve do que foi 2014, aí a rodada seguinte, que é a rodada de pôr em prática o que é necessário para arrumar esse país, vai ficar muito prejudicado. Embaixador, tinha um breve complemento, depois eu queria fazer uma pergunta para o prefeito João Dória também. Só um pequeno parecer. Eu acho que a questão da Previdência está irreversivelmente colocada na centralidade do debate político do Brasil, inclusive porque ela não é mais postergável. Ela sempre foi uma questão de longo prazo. Deixou de ser. Ela é uma questão do ano seguinte. Então, ela não tem como deixar de ser confrontada. A minha leitura política, profundamente equivocada, provavelmente, é que, no íntimo, todos os candidatos adorariam que ela já tivesse sido aprovada, porque eles sabem que isso beneficiaria extraordinariamente a sua gestão, mas nenhum está preparado para pegar o preço político que foi construído em função de uma situação de impopularidade específica do proponente. A verdade é que uma coisa milagrosa é o seguinte: como é possível, num governo de fragilidade política, ter adotado medidas de tanto rigor disciplinador da economia como foi feita nesse momento? E a resposta é muito simples: porque era impossível não fazê-lo.
e eu acredito que essa inevitabilidade vai ter que se dar de forma natural com o passo político que vem a se dar agora. Muito obrigada, embaixador. Eu confesso que eu me conectei muito com o comentário do Vinícius também, porque eu acho que no Brasil a gente tem sempre essa sensação de estar resolvendo problemas de 20 anos atrás. Eu estive em Davos ano passado e toda a sessão que a gente estava discutindo a questão de investimento estrangeiro, desenvolvimento econômico, eram visões sobre tecnologia, o futuro do trabalho, inclusão social, e a gente ainda está correndo atrás de muitas coisas que precisamos fazer para compensar gaps históricos. Então, minha pergunta para o prefeito, dado que São Paulo é uma ilha no resto do Brasil, em muitas dessas questões que nós estamos discutindo, se você está conseguindo, prefeito, trazer essas agendas, olhando um pouco mais para frente, de inclusão social, tecnologia e inovação. Obrigado, Patrícia. O restinho da voz. Inclusão social é fundamental. Alguém fez essa colocação aqui, e ela é essencial. O país não pode virar as costas para a questão social. Pode e deve, evidentemente, estimular o desenvolvimento econômico, mas tem que ter um programa claramente definido para a questão social. Será difícil um candidato de centro contagiar a opinião pública e se tornar vencedor se o centro não compreender que nós temos uma questão social para enfrentamento, porque senão o discurso populista de esquerda e de direita arrebata a população, arrebata os votos, e a disputa do segundo turno será entre dois extremistas, Ciro Gomes pela esquerda e Bolsonaro pela direita. Tenho certeza que, se não todos, a maioria de vocês que residem no Brasil, não desejarão isso para o seu país, os seus filhos, os seus netos. O tema de geração de renda, geração de emprego, tem que estar contextualizado, tem que ter um projeto claro e objetivo, e aí não é apenas a questão de desenvolver economicamente o país. A inclusão social exige um planejamento e um programa claro. Nós não podemos dispensar os programas assistencialistas, mas temos que criar programas que possam permitir a migração do assistencialismo para a geração de emprego, para a geração de renda, e isso o Estado, o poder público, Patrícia, pode fazer no plano federal, no plano estadual e no plano micro, também nos planos, no âmbito dos municípios. Fazendo isso, essa transição ao gerar empregos e gerar oportunidades, sobretudo do ponto de vista da credibilidade, Armínio, daquilo que se falar, ainda haverá esperança, e quem sabe até a sua esperança possa crescer, para uma alternativa de centro e que coloque isso de maneira muito clara, muito objetiva e convincentemente. Não pode usar economês, não pode usar uma linguagem distante da linguagem compreensível por a parte mais expressiva da população brasileira, as classes C, D e E, tem que utilizar, sim, a televisão, os debates e o horário eleitoral para fazer uma comunicação clara, convincente e empolgante para essa população. Ainda neste plano, valorizar a reforma, aliás, a colocação acertadíssima do Jaguaribe, de que a questão da Previdência ela já está colocada na pauta. Pode até não ser votada este ano, deveria, mas se não for, obrigatoriamente, para um presidente responsável, deverá estar na pauta dos primeiros 90 dias, tão logo assuma em janeiro a presidência da República. Eu vou dar aqui dois exemplos aqui, e os pequenos exemplos ajudam a inspirar os grandes exemplos. Nós lançamos um programa, Cândido, chamado Programa de Geração de Trabalho, PGT, e incentivando áreas da cidade com a redução de impostos, com dois compromissos: geração mínima de empregos e, no mínimo, 50% de emprego gerado para residentes daquela área, daquela região, para minimizar o problema da mobilidade, valorizar as regiões onde o desemprego é maior e criar um sentimento de apoderamento. Fizemos isso na zona leste da cidade, a região com a maior densidade habitacional. Quase 6 milhões de pessoas vivem na zona leste, Patrícia, da cidade de São Paulo. Lançamos esse programa tem exatamente 12 meses, em março do ano passado. E convidamos a primeira empresa que aceitou esse desafio, foi a Atento. E a Atento, na semana passada, no início da semana passada, eu tive o orgulho de inaugurar a nova área da Atento, 12 meses depois, concluída, pronta, gerando 3.500 empregos, dos quais 1.800 já em funcionamento, os demais com o compromisso em 60 dias
de estarem trabalhando. E a alegria e a felicidade, Cândido, de olhar pessoas humildes, pessoas simples, habitantes da Zona Leste de São Paulo, felizes porque estavam ingressando numa empresa de tecnologia, de contact center, Patrícia, onde o grau de exigência para o primeiro emprego é baixo, é pequeno, há um treinamento que é feito, mas são salários em torno de R$ 1.000, mais os benefícios, mas para quem não tinha nada e nenhuma esperança, ter R$ 1.100 de salário, plano de saúde, plano de alimentação, e vale refeição e vale transporte e carteira assinada, muda a vida dessas pessoas. E é o portão de ingresso. O que custou isso? Custou planejamento e fazer um programa de incentivo para setor específico. E esse de Contact Center foi o primeiro que respondeu positivamente. Uma empresa de capital aberto, embora de origem espanhola, aceitou e já, inclusive, encomendou um novo projeto para a expansão da sua área, porque, graças ao crescimento da economia, já se projeta uma ação maior na dimensão da utilização de mão de obra para os serviços de contact center. E o outro exemplo, de novo, pequenos exemplos que inspiram. Provamos hoje na Câmara Municipal de São Paulo, mesmo debaixo de confusão, de protestos de PSOL, de PT, de PCdoB, esquerdistas, e, como eu gosto de dizer, vigaristas, aprovamos a primeira parte do Plano de Previdência Municipal e vamos aprovar na semana seguinte a próxima parte. Não recuamos 1 milímetro, mesmo com ameaças, xingamentos. Os vereadores da nossa base tiveram dignidade de aprovar um projeto que vai representar só esse ano, Arminio, 4 bilhões de economia para a nossa cidade. E não haverá nenhuma maldade para os funcionários públicos da cidade de São Paulo, que são 129 mil. A diferença de 3% da sua contribuição para o seu programa de previdência não vai ferir mortalmente ninguém. A questão é meramente, fundamentalmente ideológica, e por isso é que ela não deve sair da pauta. Governos fortes e governos determinados podem fazer isso, porque a Previdência ela não destrói a oportunidade do emprego, ela constrói a oportunidade de novos empregos e preserva a condição de vida daqueles que já são empregados, seja no setor público, seja no setor privado. Obrigada, prefeito. Bom, estamos no nosso tempo, eu vou pedir para vocês fazerem o encerramento, e vou insistir na minha provocação aqui da gente falar um pouco mais do olhar para frente, né? Se no encerramento vocês pudessem colocar qual que é a prioridade que vocês colocariam de tudo que a gente discutiu aqui. Falamos de micro-reformas, de macro-reformas, falamos de todo o contexto aqui da necessidade da revolução na entrega das políticas públicas com uma reforma do Estado. Nas macro-reformas falamos de reforma da Previdência, da reforma tributária, falamos nas micros, desde como é que você melhora o ambiente de negócios, até geração de empregos, inclusão social. Mas olhando para frente, nesse mundo onde a tecnologia está revolucionando, onde 70% dos empregos que a gente tem hoje não vão existir em até 10 anos, né? A gente precisa olhar para frente, um país que é uma potência como o Brasil, né? A gente tem esse desafio, sim, de trocar a turbina do avião com o avião voando. Então, minha provocação para vocês aí, para a gente pensar essa visão de longo prazo que foi trazida aqui, né? A gente precisa dar essa estabilidade para o investidor, dar o sonho para o brasileiro, não ir para um debate aí polarizador. Então, qual que é a prioridade de vocês? Tem que escolher um tema para a gente começar a construir esse sonho e terminar essa nossa pauta aqui com uma visão bem aspiracional, inovadora e tecnológica. Arminio. Então, eu levantei o dedo porque, você sabe, eu vou falar, eu tenho 150 jovens me esperando e eu não quero me atrasar, eu tento ser como o prefeito, chegar na hora. Não, assim, nós não falamos de segurança, eu incluiria na pauta. Mas eu não vejo nada funcionando se nós não tivermos uma educação de qualidade. É bom que eu falei primeiro, porque essa é barbada. E com isso eu agradeço, peço desculpas, mas eu vou voar. Perdão a todos, prefeito, parabéns. Um abraço. Pode fazer ao contrário, então, Cândido. Ok. Olha, ouvindo um pouco o que se falou aqui, e da importância da gente colocar de uma forma mais palpável esses conceitos como estabilidade fiscal, estabilidade macroeconômica, que eleitoralmente são xarope, são muito chatos. A minha prioridade é emprego. Quer dizer, o que eu olharia para frente, o que nós precisamos criar é emprego. E aqui vou copiar. E para criar emprego sustentável, precisamos ter educação.
porque, como você disse, os empregos estão se transformando, metade das funções que existem hoje não existiriam em 15 anos. Enfim, então você só terá esse emprego sustentável do ponto de vista do indivíduo se ele for capaz de ser treinado e se preparar para isso. Então, eu acho que a grande prioridade do Brasil é a criação de empregos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu não posso discordar de nada que foi falado. Eu acho que educação, criação de empregos são fundamentais. Eu insisto no ponto da inclusão social. Não existe país sem coesão que seja funcional. Eu não estou nem falando do lado moral, que é evidente, mas a coesão é um elemento de funcionalidade. E um país precisa ter esse elemento para... Mas o elemento principal para o Brasil, a mãe de todas as reformas, na minha convicção, é a reforma política. De certa forma, há uma ilusão de pensar que a eleição vai resolver alguma coisa. Se nós estamos... É aquela definição de loucura. Você repete a mesma experiência e espera ter um resultado diferente. Se você não tem uma reforma política, a tendência é que o resultado seja mais ou menos equivalente. É preciso uma reforma política para permitir que todas as outras se encaixem no recurso. Então, a minha leitura é de que a mãe de todas as reformas é a reforma política. Muito obrigada, embaixador. Patrícia, sendo breve até pelo horário, nós já avançamos 4 minutos no horário de encerramento, mas eu não quero discordar do embaixador Jaguaribe, mas quero concordar fortemente com o Armínio e também com o Cândido, mas sem discordar em absoluto a colocação feita pelo embaixador Jaguaribe. Emprego e renda. Se eu tivesse que escolher uma opção clara, emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda, é o que o país precisa para a sua transformação. Mas é lógico que é necessária a educação é fundamental. E educação profissionalizante também. As experiências aqui do Estado de São Paulo, do governador Alckmin, em programas das FATECs e das ETECs, demonstram claramente aqueles que frequentam cursos da FATEC e da ETEC em menos de 90 dias após terminarem, estão empregados. Mesmo no período recessivo, mesmo no período de dificuldade nos últimos 3 anos, a qualificação técnica gerou a oportunidade de um emprego. Mas, de fato, emprego e renda. Com a base de uma boa educação pública e também de educação profissionalizante. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês também. Obrigado.